Bom, galera, então recentemente aí nós tivemos a grande notícia de que a WWE está voltando para o SBT. Sim, a partir do dia 11 de abril teremos a WWE sendo transmitida aos sábados no canal do nosso querido tio Silvio Santos. Claro, é uma notícia assim, incrível, passando agora em TV aberta vai ser excelente para novos fãs voltarem a conhecer a WWE, assim como muitos de nós conhecemos a WWE também no SBT em 2008, quando passou lá por cerca de 3 meses. Eu fui um desses, eu cresci então a partir da geração SBT. Tem alguns que cresceram antes, assistindo até ali em alguns links piratas, alguns conheceram por jogos, alguns conheceram na época da TV Manchete, mas o fato é que muitos conheceram também através do SBT, alguns através do Esporte Interativo, da Fox, Rede TV e assim vai. Então hoje eu gostaria de relembrar com vocês aqui alguns momentos marcantes daquela época que passava WWE Luta Livre na TV, né? Como era o slogan da WWE naquela época que passava aqui no Brasil. Eu tentei listar todas as principais coisas aqui. Se ficar alguma coisa de fora, você pode comentar aí, porque é muita coisa para anotar, para ter que lembrar, para ter que mencionar. Então, eu tentei lembrar das principais e peço desculpas se você aí lembrou de alguma que não estava aqui no vídeo. Acho que a primeira coisa que nós podemos lembrar aqui é a rivalidade que houve do John Cena, do Randy Orton e do Triple H. Uma rivalidade que era válida pelo título mundial da WWE, o título da WWE que na época estava no show do Raw. Inicialmente a rivalidade começou até ali entre Randy Orton e John Cena, né? Inclusive durante essa rivalidade um dos momentos mais marcantes dela, né? Que depois culminou num combate na WrestleMania 24, que para muitos foi a primeira WrestleMania, inclusive foi minha primeira WrestleMania. Um dos momentos marcantes dessa rivalidade é quando o John Cena foi ter uma queda de braço contra o Mark Henry, né? Uma queda de braço lá no show do Raw. Foi muito interessante isso, né? Você vê uma disputa de queda de braço na televisão, geralmente você só via em algum outro filme ali, ou em brincadeiras mesmo na escola, e você deu pra ver ali os dois grandalhões ali, o Mark Henry sempre promovido como o homem mais forte do mundo, foi lá então fazer uma queda de braço com o John Cena, e aí o Randy Orton tinha interferido, não deu pra terminar, mas aparentemente quem estava perto de vencer era o John Cena naquela queda de braço, né? Teve outro momento muito marcante que o Randy Orton e o John Cena tiveram que se unir para enfrentar o resto do Raw, né? O Raw praticamente inteiro. Na época, cada um podia ser gerente geral de cada show do Raw, né? Então, cada semana ia ser um. Ia ser o Triple H, ia ser o John Cena, ia ser o Randy Orton. O Triple H, desde lá, já mostrou que seria um grande comandante, né? Porque foi bem mais esperto que os dois. Colocou os dois ali que se odiavam para ter que fazer uma dupla e enfrentar ali o roster quase inteiro. Claro que a maioria ali era jobber, claro que não foi inteirinho, mas tinha vários nomes importantes ali, Shawn Michaels, JBL, Mr. Kennedy, o Maga, Chris Jericho. Então, não era assim um negócio tão fácil para os dois, mas foi muito legal, né? Eles estavam tendo que se unir ali de fato para eliminar, chegaram a fazer uma sequência ali de eliminações seguidas, mas quando entrou o Maga, acabou, né? Acabou a luta ali, não tinha o que fazer. Acabou por desqualificação, todo mundo invadiu. Eles chegaram a pegar cadeiras ali para tentar bater em geral, mas não deu muito certo. Eu lembro da cena do JBL, se eu não me engano, tentando dar uma cadeirada ali no John Cena. O John Cena abaixa, acaba acertando o Maga corre atrás dele. E nisso ainda vem o Triple H para fazer um pedigree no John Cena, fazer um pedigree ali no Randy Orton. Eu confesso que nessa época eu já gostava muito do Randy Orton, né? Desde lá eu já gostava mais dos heels do que dos faces. Não que eu odiasse o John Cena, mas eu gostava mais do Orton. Só que o Triple H, mesmo sendo o heel, eu odiava o Triple H nesse começo, né? Depois eu virei muito fã, mas eu odiava porque eu achava ele muito, mas muito canalha, sabe? O Randy Orton, ele era ligeiro, ele era esperto, ele era um tanto covarde, mas ele era ligeirinho. Agora o Triple H ele era canalha demais, cara. Ele era muito traiçoeiro, né? Ele é muito astuto ali no sentido de tomar decisões, de irritar de fato. Ele conseguia me irritar. Acho que foi um dos primeiros erros que conseguiu me irritar pra valer mesmo, foi o Triple H, né? E foi muito marcante. Claro que também, um pouco antes dessa rivalidade começar, o Randy Orton já tinha se destacado também por conta de uma pequena rivalidade que ele estava tendo contra o Jeff Hardy, né?
E aí, meu amigo, tem lá, claro, o momento inesquecível com a narração lá do Michel Serdan e do Jarbas Duarte lá, que daqui a pouco eu vou falar sobre eles, onde o Randy Orton ia ter um combate com o Jeff Hardy. Ele, logo no começo, faz um golpe baixo ali no Jeff Hardy, acabando a luta ali por desqualificação. Mas a pancadaria continua, ele tenta dar uma surra ali no Jeff Hardy pela arena. O Jeff Hardy revida, joga ele em cima de uns equipamentos e aí então ele começa a escalar lá a arena, né? Ele começa a escalar ali então um pilar que estava ali em cima. Aí ele ameaça subir, aí ele vê que tem outro pilar em cima, olha pra cima e fala, quer saber? Vou subir um pouco mais alto. Sobe lá em cima e faz lá então um senton bomb lá de cima. O voo do anjo, como falavam os narradores. E claro, aquela narração épica lá do Jarbas Duarte falando, né? Desce daí, Jeff Hardy! E aí ele não desceu. Quer dizer, ele desceu, mas não desceu da forma como o Jarbas estava pedindo, né? Ele desceu voando mesmo ali para cima do Orton, quebrando todos os equipamentos. Claro que hoje em dia a gente tem diversos exemplos aí de cara saltando de lugar alto e quebrando outro adversário, ou se quebrando, ou as duas coisas. Mas na época, cara, imagine só um monte de criança igual a gente assistindo uma novidade e vendo um cara fazer aquilo, subir lá em cima, fazendo um salto desse em cima do outro, quebrando as coisas. Aquilo era espetacular, foi assim um marcante. E de lá nasceu uma geração de fãs do Jeff Hardy enorme, né? Uma geração de fãs aqui no Brasil do Jeff Hardy simplesmente gigante, começou ali. Tanto que ele até saiu da WWE poucos anos depois, ficou um longo tempo ausente da WWE e mesmo assim manteve uma base de fãs muito grande, né? Que quando voltou, muitos achavam que ele voltaria com o mesmo status de ser campeão mundial e várias coisas assim, sendo que já era um outro contexto, já era uma outra coisa, mas ficou muito daquela nostalgia antiga até nos dias de hoje, né? E aí, claro que, como eu falei, a rivalidade do John Cena com o Randy Orton na época começou um pouco depois disso, que foi quando o John Cena ganhou naquele ano o Royal Rumble, né? O Royal Rumble Match. Nessa época eu ainda não assistia, então não lembro se já passava já a WWE no SBT, mas a rivalidade dele com o Orton começa a partir dele ganhando aquele Royal Rumble Match. Para muitos pode ter sido também seu primeiro pay-per-view a assistir. E o John Cena inclusive veio de retorno, né? Eliminou o Triple H ali, tava o Batista na luta, ele vinha de retorno e ficou muito marcante. O Triple H, ele entra nessa rivalidade no pay-per-view que foi meu primeiro pay-per-view que eu assisti, né? Que foi lá então o Elimination Chamber. Teve lá então na verdade, o pay-per-view mesmo chamava No Way Out, mas o combate principal ali era os Elimination Chambers, né? Ele iria lutar ali contra o Maga, o Jeff Hardy, o Shawn Michaels, o JBL e o Chris Jericho dentro da jaula, como vocês sabem, ali o último a sobreviver ao vencedor. Ele sobreviveu por último, eliminou por último o Jeff Hardy e saiu vitorioso. Com isso, ele escolheu para disputar lá o título mundial contra o Randy Orton também, e aí ficou ele, John Cena e Randy Orton na rivalidade pelo título mundial lá, e diversos momentos marcantes entre eles. Ficou ali então muito interessante a rivalidade deles. No final, o Randy Orton até venceu na WrestleMania 24, que foi uma surpresa para a maioria, né? Já que esperavam que seria o Triple H ou o John Cena, que estavam bastante over na rivalidade, mas acabou dando o Randy Orton, né? E aí, uma coisa também que ficou bastante marcante foi, claro, nós conhecendo lá o Ric Flair justo no fim da carreira dele, né? O Ric Flair ali que estava lá para ter uma rivalidade contra o Shawn Michaels, né? O cara ali que ele treinou. E se o Shawn Michaels vencesse ele, Ric Flair teria que se aposentar da WWE, né? Então seria algo ali realmente triste. Eles nem chegaram a ter uma rivalidade assim de um odiar o outro, até porque não se odiavam. Chegaram a fazer duplas, né? Eu lembro muitas vezes lá do combate que ele se uniu ao Ric Flair ali, o Shawn Michaels e o Ric Flair se uniram para enfrentar o Edge ali e os protegidos do rei, que eu vou falar daqui a pouco, né? E aí foi numa Steel Cage, o Undertaker chegou a aparecer lá nessa Steel Cage para poder atacar ali o Edge, já que eles estavam em rivalidade na época, a gente vai falar sobre isso em breve. E enfim, mas lá vocês conhecem a história, o Shawn Michaels aposenta o Ric Flair na WrestleMania, derrota ele e fica marcante também ali para muitos essa luta, né? Aí, meus amigos, muitos também devem se recordar ali do Edge, né? Como eu falei, o Edge ali simplesmente fez história durante essa geração. Muitos dos fãs do Edge começaram a partir daí e muitos dos haters também, né? Que eu confesso pra vocês, inicialmente eu, de fato, fiquei com raiva do Edge, depois que eu fui virar fã também. Porque, primeiro, rivalizando contra o Rey Mysterio que era um dos queridinhos também dessa geração SBT,
por conta das habilidades dele em ringue ali, mascarado, baixinho, era um heróizinho, né? Era como se fosse um Homem-Aranha ali, era muito legal o Rey Mysterio, só que ele perdia muito pro Edge ali, na maioria das vezes roubado. Nessa época que o Rey Mysterio começou a rivalizar aí com o Edge, também a gente lembra que teve o retorno do Big Show, né? E o Big Show foi outro aí que surpreendeu muito quando surgiu, um cara enorme, forte pra caramba, e ainda tava rivalizando lá, né? Ele chegou a ter uma luta com o Rey Mysterio, se eu não me engano, ou ataques ali no Rey Mysterio. Eu sei que ele acabou com o Rey Mysterio em alguns momentos. E aí ele tá rivalizando com o Floyd, né? O Floyd Mayweather. Muitos de vocês conhecem ele, boxeador lá, que encerrou a carreira invicto, a não ser que volte a lutar em breve e seja derrotado, que é bem improvável. Na época já era invicto, já era um grande nome, hoje se tornou mais ainda. E o Big Show ia ter lá um combate com ele na WrestleMania 24, teve lá a rivalidade dos dois durante os shows semanais, era interessante aquele envolvimento, porque o Floyd era baixinho ali, cheio de segurança, cheio de marra. O Big Show, apesar de malvado, não parecia ser bem o heel da história, né? O pessoal tava torcendo mais pra ele do que pro Floyd. Mas também ficou bem marcante essa rivalidade dos dois. E claro, como eu falei de Edge, a gente não pode esquecer da rivalidade que tivemos do Edge ali contra o Undertaker, né? Com certeza ali foi uma das rivalidades mais marcantes que já tivemos na história ali da WWE, né? Porque o nosso querido Undertaker e ele, caramba, fizeram ali diversos momentos inacreditáveis. Um momento que inclusive muita gente esquece que aconteceu entre eles, mas aconteceu, foi do Edge conseguindo fazer pinfall em cima do Undertaker. Teve um combate do Edge junto com os protegidos do Rei ali, no caso o Curt Hawkins e o Zack Ryder. Muitos de vocês devem aí se recordar deles ali, que na época eram meio que o jatinho jararaca ali do Edge, para quem acompanhou o Seth Rollins nos tempos da autoridade. Eles estavam junto com o Edge para fazer um combate handicap contra o Undertaker. O Undertaker estava indo bem, só que aí em certo momento que ele faz ali o chokeslam nos protegidos do Rei, quando ele vira, o Edge faz ali um spear em cima dele e ganha a luta do Undertaker. Eu lembro desse dia, porque nesse dia, eu por ser muito fã do Undertaker, eu fiquei boladaço, cara, eu fiquei triste, sério, eu fiquei com muita raiva, porque promovia o Undertaker como um cara invicto, né? E eu não tinha entendido ainda que era invicto em WrestleMania. Aí eu pensei na hora que, sei lá, que tinha acabado a streak dele, que ele tinha perdido a primeira ou algo do tipo. E ainda por ter sido roubado ali, roubado entre aspas, né? Porque era 3 contra 1, então podia. Eu fiquei muito bolado, cara. Eu lembro que eu fiquei, tipo, uma semana assim pensando, caraca, velho, ele perdeu, como assim, né? Ver o Undertaker perder é um negócio chocante demais, né? O Edge ganhando dele, caraca, como assim, cara, como assim? Eu fiquei muito bolado. Tem, claro, outro momento extremamente marcante, que é quando o Edge, após ter feito isso no Undertaker, vai fazer lá o funeral do Undertaker, né? O funeral do legado do Undertaker, né? Dizendo lá que, então, na WrestleMania vai acabar a streak dele, ele vai conseguir fazer história. Tava lá a Vicky Guerreiro, né, na cadeira de rodas, que ficou na cadeira de rodas justamente porque na rivalidade do Edge contra o Rey Mysterio acabou acertando ela acidentalmente, e aí ela aparentemente se lesionou. Tava lá o Ted Long, tava lá então os protegidos do Rei. Em certo momento, claro, o Undertaker faz que vai aparecer, né? O Edge já manda lá o Zack Ryder e o Curt Hawkins ficarem na rampa esperando, só que aí o Undertaker, na verdade, sai de dentro do caixão, né? Aí todo mundo, caraca, Undertaker saiu do caixão, como assim? Ele tava ali. E aí ele vem, ataca o Edge, joga o Edge dentro do caixão, bate no Zack Ryder, bate no Curt Hawkins. Quando ele olha pra Vicky Guerreiro, de repente a Vicky Guerreiro, que tava de cadeira de roda, curou, né? Curou, e a Vicky Guerreiro então se levanta e sai correndo ali. De repente não sentia mais nada nas pernas. E foi um negócio assim extremamente engraçado. Depois ele atacando geral. Foi a última promoção antes da WrestleMania chegar, né? Nesse período, como eu citei, teve o Curt Hawkins e o Zack Ryder aí que fizeram história, né? Chegaram a ter títulos de duplas durante um período. E teve o Chavo Guerreiro, né? O Chavo Guerreiro ali, então, parente da Vicky Guerreiro. E também ali colega do Edge, ajudava bastante ali, então, o nosso querido Edge durante essa rivalidade. O Undertaker enfrentou ele algumas vezes. O Rey Mysterio enfrentou ele algumas vezes. O Chavo Guerreiro ali também ficou bastante marcante durante essa caminhada. O Undertaker, que só foi disputar esse título contra o Edge porque se classificou ganhando o Elimination Chamber, né? Ele venceu o Elimination Chamber daquele ano, o Elimination Chamber do SmackDown, que tinha lá o MVP, tinha o Finlay, tinha o Khali, tinha o Big Daddy V
e tinha o Batista, que a gente vai falar sobre todos eles daqui a pouco, né? Ele ganhou o Elimination Chamber, derrotando o Batista por último. Eu lembro que eu revi essa luta várias vezes, cara. Eu gostava muito do Undertaker, ele ganhando de todo mundo ali, foi demais, foi incrível. E aí, por isso, ele se classificou para enfrentar o Edge na WrestleMania 24, do qual ele venceu, inclusive, né? Antes até da Elimination Chamber, ele já vinha de uma rivalidade contra o Big Daddy V, que, cara, eu nunca vi um gordão igual o Big Daddy V na história, velho, sério. O cara, ele tinha umas tetas caindo ali, a barriga dele caindo, aquele coletão dele. Era um negócio inacreditável como aquele cara era gordo, sério. Era muita gordura de... Não é aquele gordo, tipo, largo. Era aquele gordo caidão, sabe? Que tá caindo tudo pra baixo. Cara, não tinha nada de músculo ali, era só gordura, não é possível. Tanto que ele acabou morrendo jovem ali, pouco tempo depois, por alguns problemas de saúde nesse estilo, né? Nesse sentido. E aí depois o Mark Henry também chegou a rivalizar ali com o Big Daddy V. Na época, né, os narradores falavam que era irmão. Eles eram irmãos, o Mark Henry e o Big Daddy V. Depois que eu fui saber que não tinha nada de irmão entre os dois ali, e eu fui enganado, né? Devia ser alguma piada pelo fato dos dois serem meio gordinhos, né? Mas o fato é que o Undertaker luta contra o Big Daddy V, contra o Mark Henry, contra o Matt Striker, que inclusive a primeira luta que eu vi na WWE foi uma do Undertaker contra o Big Daddy V e o Matt Striker, se eu não estiver enganado, e que o Mark Henry depois apareceu. Foi algo assim, foi uma das primeiras lutas que eu assisti, cara. Foi realmente marcante o Undertaker nesse período aí, tanto que nasceu vários fãs dele a partir disso. Nós tivemos também, claro, o Rey Mysterio, né, como eu já citei anteriormente, como um dos grandes destaques, então dá pra citar o nome dele aqui, muita gente virou fã dele a partir disso. Muitos vão se recordar também do Festus e do Jesse, né, a dupla do Festus e do Jesse. O Festus que ele funcionava como um gongo, né, tocava o gongo pra começar a luta, ele ia pra cima do adversário, tocava de novo, ele parava. Aí os adversários, aproveitando desse ponto fraco dele, muitas vezes tocavam um gongo ali pra ele parar de atacar, porque ele era meio retardado da cabeça. Ele era grandão, né? Pra quem não sabe, o Festus é o Luke Gallows, tá? O Luke Gallows que vocês conhecem hoje aí no OC, no The Club. Já foi o Kane Impostor, porque ele é grandão ali. E nessa época era o Festus junto com o Jesse. Muita gente lembra dele. E eu até ficava um tanto com medo dele, né? Porque ele era meio esquisitão mesmo quando ele ficava doido. Tinha ali o Batista, que na época rivalizava bastante contra o MVP. E o Batista, na época, muita gente achava que ele era brasileiro, inclusive eu, né? O pessoal pensava que o Batista era brasileiro. Eu não lembro se os narradores chegaram a dizer que ele era, mas eu lembro que muita gente pensava, né? O Batista é brasileiro por causa do nome e do estilo também ali, tatuado e tal. Parecia ser um brasileiro mesmo ali. E o MVP ali, então, rivalizava com ele. Eu lembro muitas vezes ali de as lutas deles, o Batista passar por cima do MVP. Mas quando foi valer o título americano do MVP, o MVP acabou ali conseguindo reter porque o Maga ajudou ele na luta. E aí vai o próximo da lista, né? O Maga. Muita gente conheceu o Maga ali também nesse período. Infelizmente o Maga também acabou falecendo cedo, mas ele era muito bom em ringue, cara. Fazia, pra mim, o melhor Samoa Drop de todos ali. Era um personagem muito interessante. Se vocês voltarem alguns anos anteriores ali, teve uma rivalidade muito legal contra o Jeff Hardy. Teve uma rivalidade legal contra o John Cena. Era um monstrão, cara. Era um monstrão pra valer ali. E fez história também pra geração SBT, né? Muita gente tem saudades do Maga. Outro cara que deixou muita gente com medo foi, claro, o grande Khali, né? O Khali ali também foi outro que, meu Deus do céu, o cara era gigante, né? É um dos maiores no sentido de altura mesmo da história da WWE. E na época ainda ele rivalizava com o Hornswoggle, que é um dos menores superstars da história da WWE. Se eu não me engano, ele só tá atrás do Torito, né? Mas é discutível. Então, um anãozinho contra um gigantão. Ainda tinha o Finlay lá que ia ajudar ali o Horns. Aí ele rivalizava com o Finlay. Mas, cara, era assustador, cara. O Khali era muito grandão. E, tipo, na época ninguém reparava, assim, a qualidade dos caras em ringue. Só se assustava, sabe? Pô, o cara é grande, é forte. E ficava com medo apenas. Não reparava se o cara era lento, se o cara era ruim. Não tinha muita essa discussão. Porque era novidade pra todos nós, né? Então, era só assustador. Apenas isso que eu conseguia pensar do Khali. Depois, com o tempo que você foi pensando assim, pô, esse cara até que é meio ruim, hein? Pelo amor de Deus. Mas na época era legal, cara. Na época era muito legal. O Finlay também era muito interessante ali. A gente teve também, falando em Horns, lá alguns momentos que
o Vince McMahon aparentemente era pai do Horns, algo assim, era a história. Os narradores lá tentavam explicar pra gente, mas era meio confuso, porque não parecia, né? Na verdade, eles desconfiavam que o Finlay que era pai do Horns, né? Porque o cabelo era igualzinho. Mas era estranha essa história toda do Vince com o Horns. O Vince apareceu algumas vezes também lá naquele período ali. E desde lá já era promovido como um cara chatão. E aí nós temos, claro, ali também o Kane, né? O Kane apareceu algumas vezes também durante esse período. Na maioria dessas vezes o Kane acabou se ferrando, acabou perdendo, né? Mas ele teve destaque em um show onde era especial de duplas, né? Todo mundo ali ia fazer dupla com alguém. E o Undertaker fez dupla com o Kane, os irmãos da destruição, né? E aí foi lá que a gente descobriu que o Kane e o Undertaker eram irmãos. Quer dizer, depois a gente descobriu que não eram irmãos de verdade, eram meio irmãos ali dentro da storyline. Mas é legal, que sejam irmãos, né? E aí então, os dois fizeram lá a parceria, foi muito legal, a dupla dos dois também ali, bastante marcante. Aí eu lembro que na época eu virei muito fã do Kane por gostar muito do Undertaker especialmente. O CM Punk nesse período não apareceu tantas vezes, porém, ele já era promovido como um jovem talento, alguém que tinha muito futuro. Eu lembro muito dos narradores falando isso, né? Esse cara tem futuro, esse cara tem futuro, esse cara aí vai fazer história. E não à toa que fez história mesmo. Naquele mesmo ano, inclusive, ganhou o Mundial, ganhou o Money in the Bank, mas ele começou a se destacar pra valer mesmo a partir de 2011 lá. Então os caras preveram aquilo. O Kofi Kingston era um caso parecido, né? Não aparecia tantas vezes, quando aparecia se destacava muito em ringue. E aí eles falavam, né, esse cara aí tem futuro, esse cara aí tem futuro, e teve futuro, né? Teve futuro no midcard, na divisão de duplas e até mais recentemente ganhando lá Mundial em WrestleMania, então outro aí também que foi marcante. Muitos vão se recordar também do Mr. Kennedy, né? O Mr. Kennedy, que nem ganhava tantas lutas assim, nem fazia tanta coisa interessante, mas a galera lembrava por causa da promoção dele, né? Ele ficava gritando lá no microfone, Mr. Kennedy! Era muito legal fazer aquilo, era muito legal imitar aquilo, né? Então o Mr. Kennedy também fazia muita história. Na divisão feminina, eu me recordo muito ali da Beth Phoenix junto com a Melina, né? Que faziam ali uma espécie de dupla parceria. E o Santino Marella que ficava acompanhando a Beth Phoenix tudo pra contelado, né? Eles têm uma história longa ali de aliança, de rivalidade. Mas eu lembro muito disso e lembro principalmente da Maria, né? Hoje conhecida como Maria Kanellis. Na época era o principal destaque, né? Falando de divisão feminina, o pessoal sempre falava da Maria. As garotas que gostavam da WWE em 2008, eu lembro muito bem ali, pelo menos nos tempos da escola, que todas queriam ser a Maria. Ah, Maria, Maria, Maria. Até porque, se eu não me engano, na época era Babyface. Tinha a Ashley também, mas era um pouco menos destacada, né? A grande destaque mesmo era a Maria. Eu me recordo muito do JBL. O JBL também era outro ali bastante engraçado. E até por ter o nome JBL, né? Era um pouco mais engraçado pra mim, porque muitos me chamavam de Biel na época, já porque meu primeiro nome, pra quem não sabe, é Gabriel Zezo, pra quem não sabe, né? Aqui vocês me conhecem mais por Zezo, mas na época, por ser criança, chamavam de Biel. Os caras, de Biel, nossa, que engraçado, né? Não tinha graça nenhuma, mas na época o pessoal talvez achasse. O JBL ali também era um heel bem chatinho, diga-se de passagem. Tinha o Chris Jericho. Na época o Chris Jericho nem era um dos principais destaques ali naquele momento, mas também era um heel ali importante, era um heel ali que irritava bastante. Teve alguns combates aí com o Shawn Michaels, teve combates com o Jeff Hardy. O Chris Jericho também, muita gente conheceu ele a partir daí, mas eu acho que muita gente não virou fã dele a partir daí não, porque ele, como eu falei, não tinha tanto destaque nesse período. Quem virou fã do Chris Jericho foi mais ou menos quando ele voltou lá, já na geração esporte interativo, pra rivalizar lá com outros caras, o CM Punk, aí teve rivalidades com o Dolph Ziggler, aí viraram fã pra valer do Chris Jericho, ou quem já acompanhava antes. Eu acho, pelo menos é uma sensação que eu tenho, que muita gente não chegou a virar fã a partir de 2008 dele não, porque eu via pouca gente querendo ser ele, na verdade, né, eu reparava muito isso na escola, porque na época todo mundo brincava na escola que queria ser algum superstar, né. Teve o John Morrison, que não apareceu tantas vezes, mas as vezes que aparecia se dava muito bem. Teve o Miz, que é o mesmo caso, não apareceu tantas vezes também, mas se destacava volta e meia ali, tinha outro visual, era outro cara na verdade, né? Aí a gente pode citar aí também o Shelton Benjamin chegou a aparecer pouquíssimas vezes ali também. Eu lembro muito mais dele por conta dos games, depois que eu comecei a comprar por conta da própria WWE, ter conhecido a WWE. Tinha a dupla ali do Cody Rhodes ali junto com o Hardcore Harley também. As duplas, eu não tô lembrando de todas as duplas agora. Eu lembro que tinha uma dupla lá que
Os caras, eles eram quase gêmeos, mas eu não tô lembrando o nome. Tem algumas coisas que eu não lembro lá na época das duplas. Eu sei que o Rey Mysterio uma vez chegou a bater uma dupla lá, sozinho, uma handicap. Os caras chegaram a apelar pra cadeira, enfim. Tinha o Snitsky, ou Snitsky, eu não sei como realmente vai ser a pronúncia dele, mas eu lembro dele de uma vez que ele enfrentou o Triple H apenas e perdeu pro Triple H, né? Lá no comecinho, antes até do Triple H entrar na rivalidade lá contra o John Cena e o Randy Orton, né? Era um grandalhão ali também. Eu posso ter esquecido de alguns outros nomes, eu citei aqui os principais e os que eu lembro, né? E alguns dos principais momentos, mas óbvio que teve bem outros ali. E aí, claro que a gente tem que finalizar aqui citando os narradores da época, né? O Michel Serdan e o Jarbas Duarte, né? Os dois ali fizeram história. Até hoje muita gente pede para eles voltarem a narrar ali, pede ali pro SBT chamar os dois de novo, porque foi muito nostálgico, né? A narração dos dois. Era uma narração mais engraçada, era uma narração talvez um pouco com mais de emoção. Então, por conta disso o pessoal sente saudades, né? Naqueles 3 meses que a gente ali acabou observando as narrações deles, ouvindo. Ficou muito marcado vários golpes ali que eles inventavam nomes, mesmo que falava errado, mas era engraçado, era nostálgico, né? Mas assim, eu também não tenho nada contra Marco Alfaro e Roberto Figueroa, acho eles muito legais. Inclusive, particularmente, eu gosto mais deles, né? Mas assim, são 4 caras ali incríveis, então acho que qualquer um conseguiria fazer um bom trabalho hoje em dia. Dá até para o Jarbas e o Michel Serdan irem pro SBT e o Roberto Figueroa e o Alfaro continuarem ali na Fox Sports, mas eu não sei como que funciona isso, não sei também se o SBT já tem uma equipe, não sei se podem apenas 2 ali por direitos, eu não sei exatamente como funciona, mas eles fizeram muita história, eles tiveram vários bordões que ficam até hoje aí, então, cara, é um negócio incrível. Já imitava muitas narrações dele, né, quando eu ia lutar ali de brincadeirinha com alguns colegas. Toda vez que fazia alguma chave lá, aí tinha que ficar gritando, né? Travou, travou, travou. Aí se alguém desistia, pode parar, pode parar, pode parar. Era muito legal, cara. Foi muito marcante. Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha relembrado aqui várias coisas que vocês também aí se recordam. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como eu disse, se ficou faltando algum detalhe aqui, vocês podem deixar aí nos comentários. Um abraço, até a próxima e fui!